Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos uma meditação. Hoje, dia 4 de julho. Encerramos hoje ali na DP Congregação de Correios nossa semana de oração. Você está convidado para orar conosco no mês de agosto. Eu sempre repito, quando encerro uma semana, eu já faço logo o convite para você se preparar para o próximo mês. O ano está passando depressa, nós viemos de uma semana puxada. Você pode pensar assim, puxada? Que semana puxada? Gente, a semana inicia no domingo. Nós fechamos o domingo, o segundo trimestre da EBD. Pensa, já fechamos o segundo trimestre, já estamos entrando no terceiro. Deixando para você também um convite aqui de uma vez, adquira lá seu material e vem com a gente para a EBD da DP Congregação de Correios. Se você ainda não é aluno, a matrícula é de graça. Fazendo aqui propaganda. Matricule-se também no ETEP, tá bom? O ETEP da D Petrópolis. Se inscreva lá no ETEP, faça lá a sua inscrição para os cursos. Vem aí curso de liderança, se eu não me engano, capacitação para líderes. Se inscreva lá, tá? Temos as extensões e temos também o ETEP ali na D Petrópolis. Mas voltando aqui, nós encerramos hoje a semana de oração. Fica aqui o convite, se prepare, irmãos. Venha orar com a gente, mês de agosto. Estaremos ali novamente de 5h30 às 6h30 da manhã. E eu queria deixar para você aqui uma meditação. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para meditar, né? E quantas pessoas não estão experimentando essa vontade? Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Estão fazendo, se guiando pela sua própria mentalidade, às vezes individualista, fraca, e não medita na palavra de Deus. Então peça ao Senhor fortalecimento para sua mente e seja renovado pela palavra de Deus. Eu queria aqui deixar para você também um convite. Se inscreva lá no nosso canal, ADP Congregação de Correios. Temos 2 canais lá. Você pode estar lá fazendo a sua inscrição. Participe das transmissões. Procuramos sempre transmitir lá os cultos para poder ajudar quem não pode estar presente com a gente nos cultos, mas o melhor é que você esteja, tá? E acompanhe lá nossas programações também. Nós encerramos domingo, como eu citei aqui, o fechamento do trimestre, do segundo trimestre. Adquira lá seu material e vem com a gente para a EBD. Olha, quanta coisa boa, por isso que eu digo, uma semana intensa para aqueles que estão ali ligadinho com a gente. Fechamos domingo ali pela manhã, foi a nossa consagração. O irmão Paulo Cassiano levando lá uma palavra maravilhosa. Tá lá no YouTube, quem quiser assiste. É um aconselhamento assim, é uma aula, irmãos. E assim, o ensinamento que nós tiramos ali da consagração. O pastor Joel, fazendo o fechamento do trimestre, fez um resumão de todas as lições, deu aula da última lição. E terça-feira, nosso culto de ensinamento da palavra, pastor Wilson deu uma palavra lá maravilhosa do céu, onde tiramos lá um aprendizado. Então, assiste lá nossos estudos. Quarta-feira tivemos círculo de oração pela manhã. Então, uma semana intensa ali. Para quem pode estar, irmãos, em todos os cultos é muito difícil. Então, faça um esforço de estar pelo menos no estudo da palavra de Deus, na oração com as irmãs ali de manhã. Na quinta-feira, culto de libertação com a irmã Renata. Quinta-feira, entramos no propósito de orar pelos amigos. Quantos têm orado pelo seu amigo, pelos inimigos? Lembrando que a nossa luta diária, ela não é contra o seu irmão, ela é contra os principados e potestades. Então, muitas das vezes, quantos fazendo maldade, né? Com os irmãos, com um parente, com um familiar. Viemos orando a semana. Hoje, encerramos nossa semana de oração em mês de agosto. Se prepare. Temos também, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos têm meditado na palavra de Deus?
porque no início do ano foi lançado um desafio de lermos e meditarmos mais a Bíblia. E aos pouquinhos, muitos vão caminhando, seguindo de Gênesis a Apocalipse, intercalando, lendo no início de Gênesis, lendo no meio, lendo lá no final. Então, irmãos, medite na palavra. E vamos aqui tirar de Romanos, no capítulo 12, a meditação que eu quero passar para vocês, né? Sobre transformação. Quantos têm buscado transformação de mentalidade, de mudança de hábitos? Com isso, eu quero mostrar para vocês aqui a ocupação. Ó, uma coisa, gente, é tanta coisa que nós temos que meditar, é tanto conteúdo que nós vamos tirando, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de livro, um pouquinho de estudos, um pouquinho de biologia, que é onde eu quero no finalzinho aqui mostrar para vocês. Só tô fazendo um resuminho básico do que foi a nossa semana intensa. E com isso, quantos perdendo a oportunidade de meditar na palavra, de estar na casa de Deus, de participar dos cultos, dos momentos ali de louvor, adoração a Deus, e desanimados. Então, vamos lá, irmãos. Agosto, nossa semana de oração, já estou fazendo o convite, vem com a gente para Correias, mas esteja também orando em casa, buscando fortalecimento, renovo, pedindo ao Senhor, você que se encontra fraquinho, para o Senhor estar fortalecendo, assista lá as transmissões, os estudos bíblicos, busque orar, meditar, nem que for um pouquinho só na palavra de Deus, para poder vocês se fortalecendo e tendo a sua mente ali, ó, renovada, tendo mudança de vida, de hábitos, e não permanecer, ao invés de você progredir, você ir regredindo, porque quanto mais você desanima, quanto mais você deixa de ir ao culto, de participar, de dobrar o seu joelho, mesmo fraquinho, meditar no versículo da palavra de Deus, o inimigo, ele tenta acusações contra a sua vida, você não pode, você não vai, você não tem capacidade. E com isso, irmãos, você que vai assistir esse vídeo, que tá fraquinho, que às vezes está perguntando para o Senhor, o que é que eu posso fazer? Começa indo no estudo bíblico, quinta-feira, no culto de libertação, ora com as irmãs também ali no culto de libertação, circo de oração, busca ali se apoiar em alguém que pode te dar um apoio. Para os homens, que essa semana eu tive uma pessoa que me parou na rua para me pedir ajuda, um homem, e eu falei com ele, vai lá, faz uma visitinha na EBD, busque aconselhamento com os irmãos, nós temos as classes lá masculina, né, que você pode estar ali pedindo apoio às mulheres, eu aconselho ali participar com a gente da EBD, da classe das irmãs, as jovens, mulheres, crianças, tem lá a juventude. Então, nós assim temos um grupo de apoio na DP Congregação de Correios para te apoiar, você que está fraco. É muita coisa que nós aprendemos durante a semana. É um resumo básico aqui. Como nós temos tido uma semana intensa e através da busca, a nossa mente ela vai sendo cada dia transformada. E nós deixamos de lado o pecado, né, a maldade, quantos que às vezes intentam acusações, maldade contra o próximo, mas por quê? Porque não busca no Senhor ali transformar a sua mentalidade e crescer. E eu vou mostrar para vocês aqui o meu brotinho de cenoura. Eu postei um vídeo desse brotinho aqui e eu tô acompanhando hoje. Nós estamos no segundo dia que eu cortei, fiz uma saladinha, comi a saladinha e tô estudando esse brotinho, virei bióloga. Esse brotinho aqui, eu coloquei ele num recipiente para poder não perder esse broto e plantar cenoura.
Mas o que eu quero deixar para você? Eu coloquei ele no recipiente com água. Não sei se dá para ver aqui, tá? Água. E o interessante que eu tô arriscando estudar esse broto da cenoura antes de adubar, colocar ele num recipiente maior, num vaso. Vocês vão acompanhar junto comigo o meu estudo dessa cenoura. Virei bióloga. Então eu coloquei ele aqui no recipiente com água. E o interessante é que eu não vejo nada. Olha, você olha, vê os buraquinhos aqui, né? E o brotinho, ele tá verdinho. Eu tiro com simplicidade, tá bom? Desse estudo do brotinho da cenoura. Eu não vou falar novamente tudo que eu falei no outro vídeo, vocês acompanham a transformação desse broto, um replantio, tá bom? O tema que eu tirei para estudar o broto da cenoura é replantio, porque direto do produtor para o consumidor e do consumidor eu consumi, né? E eu expliquei lá que os benefícios da cenoura. E tô aproveitando o brotinho da cenoura, mas ele tá na água. E a água, ela representa a palavra de Deus, né, irmãos? Porque como que você vai ser transformado se você não medita, se você não participa do culto, se você não ora, se você não consagra a sua vida, não vigia, não jejua? Então, são diversas coisas que se você colocar ali na prática, você vai ter uma mente transformada. E, eu não vou colocar tudo aqui porque senão eu vou, né? Nós precisamos de acompanhar o desenvolvimento de uma cenoura que foi cortada, colocada na água e nós estamos no segundo dia. O broto permanece, ó, verdinho e não pode colocar muita água porque senão estraga. O que eu quero dizer com isso? Não pode colocar muita água, porque senão apodrece a cenoura e nós perdemos o brotinho. Então, você medita no brotinho da cenoura. Ela está absorvendo a água. Os brotinhos permanecem verdinhos. E vamos plantar cenoura, adubar, preparar a terra. E permaneçam acompanhando o desenvolvimento desse brotinho. Remete na sua vida como tá a sua mentalidade. Você tem sido renovada? Medita comigo. Você tem buscado reforço, amadurecimento, crescimento? Aqui é um replantio, nós vamos, é um plantio ou um replantio, você analisa como você quiser analisar. Eu vou plantar a mudinha, né, o brotinho ou a semente e vou acompanhar, sendo que nós estamos já no segundo dia e a água, sem água não dá. A água, ela conserva o broto. A palavra de Deus, ela representa para nossa vida a água que conserva a nossa estabilidade na presença no caminho do Senhor. Medite na palavra. Medite nesse brotinho, nesse brotinho de uma cenoura que foi plantada direto do produtor para o consumidor. Assistam ao outro vídeo, a explicação que eu dei. É simples, com simplicidade, porém, a cenoura, ela foi consumida e renovou a esperança novamente de um novo ramo brotar e nascer cenoura. Assim é na nossa vida. Leve para a sua vida essa meditação
como esperança e busque transformar a sua mentalidade quando você pensar que não tem mais jeito, que a esperança acabou. Assim como esse brotinho, comece a trabalhar o desenvolvimento na meditação, na busca, assistindo os cultos, cultuando junto com a gente, participando da escola bíblica dominical, se inscrevendo no seminário de teologia, e a partir de um esforço, a sua mente já começa a ser renovada.